Fala galera, como prometido pro pessoal aí, eu falei que eu ia gravar um vídeo sobre o meu operacional, né? Principalmente a minha forma de operar aí. E eu acredito que seja, digamos assim, a mais assertiva, principalmente porque desde que eu comecei de fato a operar dessa forma, eu ganhei de dinheiro de fato, né? Porque antes era só perde, ganha, ganha e perde, sempre ficava no 0 a 0, né? Mas vamos lá. Bom, o índice eu já vou deixando bem claro que, para mim, indicador não funciona. Ah, Dimas, mas se indicador não funciona, que porra que você está fazendo com VWAP e volume, tá? Bom, por que eu utilizo a VWAP, tá? A VWAP é a média de preço de todos os players durante o dia, tá? Ah, mas quer dizer que todos os players posicionados na compra e na venda tá naquela região? Não. Pode ser que eles estejam abaixo, né? Se a gente conseguir verificar, principalmente essas regiões aqui, são onde ele protege o preço, tá? Para continuar a tendência principal. Perdoa pelo cachorro aí. Mas enfim, o que eu acredito funcionar e como eu opero no mini índice, tá? Pode ser no mini dólar também. O índice, a gente sempre tem que ter como base o dia anterior, tá? Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque o dia anterior foi uma briga, né? Basicamente entre os players ali. Porque o índice funciona da seguinte forma: existe os vendidos, né? Se a gente for verificar, eu vou até tentar desenhar um hominho, né? E os comprados. Os comprados e os vendidos, perdão. Eu vou colocar aqui. Pá, tá aqui. Esse é o vendido e esse aqui é o comprado. Tá, o intuito deles durante o dia é levar o preço para onde eles querem, certo? Por isso que eu falo que o mini índice, ele é o quê? Um cabo de aço, né? Mais conhecido como um cabo de guerra, tá? Que basicamente aqui a gente tem um meio, né? Que se a gente for ver, quem conseguir levar para o lado deles, no caso o vendido puxa para cá para tentar ganhar mais dinheiro e os comprados puxam para cá para tentar ganhar mais dinheiro. Basicamente é o seguinte: tem dias e dias, obviamente, que notícias e cenários, principalmente o exterior, ações influenciam, tá? O mini índice, basicamente, são as ações, né? Que influenciam, né? Notícias, tem questões de juros também, mas tem o preço que os players tentam movimentar, né? Então, vamos lá. Repara que, exemplo, player vendido quer jogar o preço para baixo, tá? Só que o comprado ele não tá deixando, tá? Ele tá tentando resistir ali. A gente tem como exemplo o seguinte. Vamos lá, vou até apagar esse desenho aqui, tá? Bom, vamos para esse caso aqui. Repara que nesse dia a gente tinha um forte movimento de baixa, né? Principalmente pela essa bandeira de continuação aqui. Porém, chegou nessa região, os comprados defenderam, tá? E aí, por isso que eu falo do dia seguinte, tá? Se a gente reparar, nesse dia aqui, os vendidos estavam basicamente protegendo sua posição, né, nessa região. Os comprados estavam tentando bem forte aqui jogar preço para cima, mas os vendidos conseguiram ganhar o cabo de guerra, né? Jogando para baixo, principalmente forçando o stop de todo mundo aqui. O que a gente tem sempre para o dia seguinte é o seguinte: a gente rompeu uma bandeira de baixa, teve a expectativa de baixa, né? Então, se caso abrisse perdendo essa região, seria uma região onde daria continuidade ao movimento de baixa, né? Porém, os comprados defenderam aqui no dia anterior, logo no fechamento do pregão, né? E o pregão já inicia no movimento de alta. Por quê? Porque eles defenderam aqui, os vendidos já tinham executado o lucro deles, né? E eles deixaram o preço subir, tá? Dimas, mas poxa, se os vendidos defenderam tanto o preço nessa região aqui, por que diabos eles deixaram subir até isso aqui? Porque o mercado funciona da seguinte forma: o mercado, basicamente, ele busca liquidez, tá? Regiões de liquidez, digamos assim. Repara que aqui, mesmo que os vendidos quisessem jogar para baixo, eles não conseguiriam, principalmente pelo começo do dia, né? Então, o que eles pensam? Bom, vamos jogar lá para cima, tá? Os vendidos, eu tô falando. Os vendidos deixam os comprados ganhar nessa região, tá? Principalmente porque que sardinha pensa, né? Rompeu essa máxima aqui, bora comprar. Rompeu a máxima esquerda, bora comprar. E aqui, ó, principalmente, repara que nos 5 minutos a gente teve um micro pivô aqui, tá?
com acionamento, principalmente no rompimento, que a gente consegue ver nesse candle de 5 minutos, e tentaram jogar o preço lá para cima. Porém, a gente tem como base do dia anterior, né, essa região aqui como defendida. Por que defendida? Porque caiu, aí voltaram, tentaram jogar o preço para cima, e os vendidos foram lá e estopou todo mundo que comprou nessa região, tá? Bom, então a gente tem como que os comprados jogaram, os vendidos jogaram, deixaram os comprados jogar lá para cima, né? Com a intenção de buscar a liquidez desse pessoal. Dimas, mas por que buscar liquidez? Porque todo mundo sai comprando aqui achando que vai romper essa máxima aqui e vai subir infinito. E aí o que eles fazem? Eles se aproveitam de que tá todo mundo querendo comprar para vender. Ah, mas por quê? Porque eles são sacanas. Eles querem estopar todo mundo para ganhar dinheiro. A gente consegue reparar nesse candle aqui, tá? Olha aqui. A força entrando aqui, principalmente nessa região, né? Eles deixaram o preço chegar nessa região, deixaram todo mundo comprar aqui nessa região e buscaram a liquidez que precisava para eles montar uma posição vendido. Porém, repara que no dia anterior, os comprados defenderam essa região, né? Certo. Então, basicamente, o player comprado não queria deixar passar dessa região. Ele deixou chegar até essa região, lógico. Principalmente rolou stop de muita gente, que nesses candles a gente consegue ver, né? Mas o comprado não quis deixar passar dessa região. Porque ele falou assim, até aqui é o meu preço médio. Eu não vou deixar passar dessa região. Eu quero ganhar dinheiro também, entendeu? Então, basicamente, os vendidos jogaram lá para baixo, ganharam dinheiro. E falou, não, beleza. Vamos deixar agora buscar liquidez novamente, né? E o comprado acaba ganhando um dinheirinho nesse. Ele deu um início ao novo movimento. Porém, por isso que eu falo que é sempre uma guerra, tá? A gente tinha como essa região aqui onde seria basicamente o preço médio dos players vendido, né? Porque eles começaram a vender bastante nessa região para jogar o preço lá para baixo. Bom, então a gente tinha o quê? Eles defenderiam basicamente essa região, principalmente essa região aqui. A gente tinha como expectativa uma forte, digamos assim, caso viesse a romper, né? Iriam estopar todos os vendidos, tá? Por quê? Porque se a gente tem um vendido mais forte durante o dia do que um comprado, se o comprado consegue jogar o preço a partir desse momento em que o vendido conseguiu defender o preço, vai rolar muito stop. Por que vai rolar stop? Porque, cara, pensa comigo. Se o player, nesse caso, o player vendido, conseguiu defender aquela região, então se passar dessa região aqui, vai rolar um stop gigante. Gigante, gigante. Porque aqui ele não vai conseguir mais defender o seu preço, tá? Então é isso que forma esses candles de stop. Tanto na compra quanto na venda, né? A gente consegue verificar esse candle vermelho aqui foi um candle de stop, tá? Bom, basicamente é isso aí. O pessoal sempre defende suas posições, né? Então, por isso que eu sempre falo, indicador não funciona e tal. Basicamente por causa disso. E para a VWAP, tá? A VWAP, principalmente, uma região onde tendem a defender, porque é basicamente ali o preço médio durante o dia, né? Principalmente a gente consegue ver nesse candle aqui de 5 minutos que testou a VWAP e começou a cair. Então, jogaram o preço lá para cima, o player vendido defendeu e para estopar os comprados. Bom, vamos lá. O que eu sempre opero, né? Sempre falo do dia anterior. A gente tinha aqui, então, essa linha de tendência de baixa, né? Que foi formada, tá? Por quê? Porque caso viesse a romper essa região, possivelmente os vendidos não conseguiriam segurar o movimento, tá? Aqui já teve bastante entrada de comprado e a gente consegue verificar o quê? De um dia para outro teve um gap, né? Esse gap, principalmente, foram o pessoal que compraram defendendo a posição. E aí fez o quê? Bom, conseguimos romper essa região. Os vendidos poderiam ter feito o seguinte movimento. Rompeu essa linha de tendência de baixa, né? O que a gente poderia fazer? Exatamente o que possivelmente ia acontecer nessa região. Ele busca todo mundo que comprou nessa região para jogar para baixo, tá? E aí sim perder essa região. Porém, os vendidos não estavam com tanta força nessa região ou não estavam com interesse de jogar o preço lá para baixo, né? Possivelmente eles devem ter realizado bastante no dia anterior. Porque nessa região eles possam ter... Falar, bom, eu não quero mais jogar mais para baixo, agora eu vou jogar para cima. E basicamente o que eles buscam é o quê? Os sardinhas pensam que vai continuar caindo, né? Porque tá em tendência de baixa, que digamos assim.
eles se aproveitam desse pensamento e falam, pô, se tá todo mundo querendo vender, vamos comprar. É isso exatamente que acontece nesse candle aqui de 5 minutos, tá? Chega nas costas da linha de tendência, todo mundo vendendo que nem louco aqui, achando que vai perder essa região aqui, mas eles vão lá e compram e começa um movimento de alta, tá? Basicamente, ele faz isso daqui, não consegue, e aí, opa, esse era um fundo, já fez um fundo mais alto. Então a gente faz o quê? Compra. O stop é abaixo dessa região, tá? Por que abaixo dessa região? Porque se o player tá interessado em negociar para cima, essa região foi onde ele defendeu o preço, certo? Então ele vai jogar o preço para cima mesmo. Mas aí repara que chega uma hora que o preço ele cansa, né? Porque ele não vai subir ou cair infinito. Tirando quando tem alguma notícia, etc e tal, tá? Mas vamos lá. Aqui ele fez o pivô, né? Rompeu essa região. Inclusive serviu de suporte, que tentaram jogar para baixo novamente. Rompeu. Tá. Isso que eu chamo de quê? Armadilha de liquidez, tá? Por quê? Porque a gente for ver, o índice ele se move da seguinte forma, não só o índice, mas qualquer outro ativo, tá? O preço ele sempre segue nesse movimento aqui, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, até que chega um momento em que eles se aproveitam da falta de liquidez. Chega nesse momento aqui, eles falam o seguinte, pô, não tá mais tão interessante para mim, eu já realizei o lucro que eu queria, então vamos jogar o preço pro lado oposto, tá? E aí eles param de agredir. Inclusive esse candle de 5 minutos aqui a gente vê que tem muita compra, porque o pessoal imaginou que fosse continuar o pivô, tá? Mas não foi o que aconteceu. Eles se aproveitam dessa região aqui e sabe que vai ter dinheiro, porque todo mundo vai sair comprando, e estopa todo mundo aqui. Basicamente é isso que eles fazem o dia inteiro, tá? A gente tem que ficar ligado nisso aí. Agora vamos dar uma explicação aqui sobre o que é boss, o que é... basicamente, boss, se for traduzir, break of structuring, né? É quebra de estrutura, tá? O que é uma quebra de estrutura? Repara que uma estrutura pode ser várias coisas, né? Principalmente, por exemplo, se a gente está num movimento de baixa, vamos ver aqui, um dia bacana. Bom, aqui acho que serve. Queria mostrar um dia bem fácil aqui para vocês. Isso eu acho. Tá, aqui é uma quebra de estrutura. Por quê? Aqui foi um topo, né? Basicamente é o seguinte. A estrutura seguiria num canalzinho de alta, né? Então, a expectativa era o seguinte. Aqui e a continuação do movimento rompendo isso daqui. A quebra de estrutura é basicamente ele parar de romper novos topos, né? Que é a expectativa de todo mundo. E continuar um novo movimento. Então aqui ele quebrou a estrutura de alta, né? Foi rompendo a linha de tendência de alta aqui. Aí ele já quebrou essa estrutura porque não conseguiu romper novos topos, tá? E aí continua o movimento para baixo, né? Ele gerou um novo movimento aqui para baixo. Basicamente um boss, né? Se tornam sempre em topos e fundos, né? Que a gente possa observar. Exemplo, esse aqui era um fundo, um topo, perdão. A nossa expectativa era de continuação de alta, né? Inclusive, isso aqui pode ser interpretado como um fake out, né? Um rompimento falso de uma região, principalmente em gráficos maiores, né? Que ele rompe para buscar liquidez e aí continua um novo movimento, tá? Mas vamos lá. Olha aqui nesse dia aqui. Esse dia a gente abriu com um gap, né? Nessa região. Ele chegou rompendo para baixo, então a gente tinha como aqui, ó, onda 1, onda 2 e onda 3. Tá. Repara o seguinte, a gente tinha esse fundo como fundo protegido, né, pelos comprados. Então, o que os vendidos imaginaram? Se perder essa região aqui, já que não conseguiu passar dessa região, é o quê? Continuação de venda, né? Certo. Quebra de estrutura. Por que quebra de estrutura? Porque é onda 1, onda 2, onda 3. O pessoal aproveita dessa região de liquidez, aproveita que todo mundo vendeu ali. Por isso que eu sempre falo que foi um rompimento falso, né? Fake out, boss, pode ser interpretado de várias formas. Porém, o fake out é sempre em regiões de suporte e resistência, né? Por exemplo, tá numa bandeira aqui de alta e acaba perdendo essa bandeira, ele faz o rompimento falso, continua
o movimento principal, tá? Aí sim, eles se aproveitaram dessa região que foi gerada liquidez para gerar um novo movimento de alta, ó. Tá vendo? Então, basicamente, se a gente for ver, isso aqui é um fake out, né? Por que um fake out? Porque a expectativa era a continuação de alta, principalmente porque parou, né? De romper novos fundos, tá? Então, ele rompeu, é falso, essa linha de tendência de alta. Buscou liquidez do pessoal, certo? Isso aqui era uma região de suporte, perdão. Aí ele se aproveitou e continuou o movimento principal, que era de alta. Basicamente é isso daí que eu tinha para explicar para vocês. Espero que tenha ajudado, né? Eu sempre falo para vocês ficarem ligados, principalmente no dia anterior, né? Porque, vamos lá, vou tentar explicar melhor aqui para vocês sobre a continuação do movimento, né? Bom, olha esse dia aqui. A gente teve uma explosão causada por uma notícia, né? E a expectativa era o seguinte: como caiu e não conseguiu mais romper topo, se caso viesse a romper topo, a expectativa era continuar subindo, certo? Porém, a gente tinha esse fundo como fundo importante que serviu de suporte no começo do dia, né? E aí a gente teve o que, ó? Onda 1, onda 2, onda 3. Isso aqui é um boss? Não. Isso aqui é uma falha, né? Principalmente fake out nessa região aqui, por quê? Fake outs geralmente são gerados por candle, tá? De estrela cadente, tá? Se a gente for reparar, uma estrela cadente é uma pavio muito grande numa região. Depois um candle de força, né? Vermelho, a gente consegue ver bastante tentativa do pessoal tentando jogar o preço para baixo, tá? Mas vamos lá. A gente tinha, então, a expectativa de segurar nesse suporte para aí sim continuar subindo, né? Mas, o que acontece? Perdeu essa região, o comprado defendeu essa posição, né? Se caso venha a perder essa posição, ele não tem mais como defender aqui, tá? Porque quer dizer, então, que os vendidos estão mais fortes. E aí sim, começou a gerar um novo movimento de baixa. Repara que toda vez que os comprados tentaram jogar o preço para cima, os vendidos ganham. Aí a gente vai só acompanhando o preço aqui, tá? Gerando novos fundos para continuação do movimento. Basicamente é isso daí. A gente sempre tem que acompanhar regiões de suporte, né, e resistência, que são as regiões onde a gente sabe que tem dinheiro. Nesse dia aqui a gente vê que mesmo que rompeu essa linha de tendência de alta aqui, né, de baixo, perdão, a expectativa era que continuasse o movimento, né, porém chegou aqui, eles não conseguiram passar dessa região, tá? Por quê? Possivelmente não era uma região onde o preço não queria ser negociado, né? Eles não tinham tanto interesse de montar posição nessa região. Eles jogaram o preço novamente para baixo para perder a mínima do dia. E eles se aproveitaram disso, né? Porque perdeu a mínima do dia para buscar liquidez aqui, gerando um fake out, né? Todo mundo vendeu aqui achando que ia continuar caindo, porque não conseguiu mais ganhar topo. Eles se aproveitaram dessa região para comprar, principalmente todo mundo que vendeu aqui, para aí sim gerar um novo movimento de alta. Basicamente é isso, espero ter ajudado.